E outro ponto que também é muito importante é quando a gente fala sobre atrasos, faltas e reposições de aula. Pessoal, e falando em atraso, nós temos dois tipos de clientes principais. Aquele que é relaxado e acomodado, ou seja, aquele que não se preocupa muito com o horário, está sempre atrasado, ele é meio enrolado, ele descansa demais, ele não tem noção da rotina dele, ele não sabe quão importante é chegar no horário certo para que ele tenha uma aula completa. E a gente tem aquele cliente que é atarefado, porém ele é empenhado em ir, aquele cara que abraça o mundo, tem muitas tarefas, seja na casa dele, seja no trabalho, seja até com ele mesmo, enfim, porém ele faz de tudo para chegar no horário certo. Então a gente consegue diferenciar muito bem esses dois tipos de cliente, aquele que normalmente é enroladão e o outro que está sempre correndo, mas se esforçando para chegar. Porém, você tem que deixar claro para esses dois tipos de cliente que a duração da aula dependerá da aula que você vai dar em seguida. O que isso significa, pessoal? Se você tem um horário com o cliente às 5 da tarde e ele chega às 5h30 e você tem aula 6 da tarde, infelizmente, ambos vão fazer aula de meia hora. Ah, Jorge, eu mando eles irem para casa, eu digo que meia hora é um atraso excessivo? Não, eu vou adaptar o meu treino para aquele tipo de cliente de acordo com o tempo que eu tenho disponível. Ou eu vou reduzir um pouco do volume do treino, fazer menos séries, ou então vou selecionar exercícios mais específicos, aqueles que eu considero mais importantes. Ou então, se ele tiver sessões de alongamento ou de cardio também, dentro da sessão com você, personal, você pode fazer com que ele treine essas duas valências depois. Então, priorize aquela valência que é mais importante para ele, assim como os exercícios, mas não deixe de dar aula para aquele cliente, uma vez que, se for aquele cara atarefado, mas empenhado em ir, pelo menos ele se esforçou para chegar lá. Então, nem que você dê 10 minutos de aula, você faça um HIIT na esteira com ele, você faça um bom alongamento, porque o dia dele foi um pouquinho intenso, não deixe de dar a aula que o cliente tem, independente do horário que ele chegue para fazer. E você, infelizmente, vai computar aquela aula como aula dada, mesmo que ela tenha sido muito menos tempo do que realmente deveria ser. Então, mais uma vez, o que eu faço com o cliente, nesse caso, de atraso, né? De atrasos excessivos? Você pode acabar dando 1 hora de aula caso não tenha ninguém após. Aí tudo bem. Uma vez ou outra não tem problema, porém não deixe que aquilo vire hábito, que o cliente que treina às 5, por saber que não tem ninguém às 6, ele 4h50 ele já te pergunta: fala, Jorge, tudo bem? Cara, tô meio enrolado aqui. Aquele cara que se atrasa sempre. Você tem aula às 6? Aí você fala: cara, não. Então ele vai chegar às 5h30 tranquilo, ele vai chegar até às 6. Ele vai fazer de tudo para fazer aquela aula com você e não vai se preocupar muito se ele está chegando no horário ou não. Porém, você tem que deixar claro que, olha, hoje eu não dou, porém o seu horário é 5 horas. Enfim, ou eu tenho outro compromisso, deixe bem claro isso. De vez em quando, não há problema nenhum você estender essa aula para 1 hora, por exemplo, de 5h30 às 6h30, desde que, mais uma vez, isso não comprometa, pessoal, a sua rotina e as aulas subsequentes. Mas nesse caso, como você não tem aulas subsequentes, você pode dar essa aula de 1 hora, porém, deixe bem claro para ele que o horário dele é 5 da tarde, que aquilo não pode virar uma rotina, porque pode comprometer tanto ele quanto a sua agenda. Então, mais uma vez, a pontualidade é importantíssima, tanto para você, pessoal, quanto para o seu cliente, para você principalmente, especialmente se você é aquele cara que chega e se desloca muito, chega 5, 10 minutos, 15 minutos sempre atrasado. Você se verá obrigado a estender 5, 10, 15 minutos na aula subsequente. Aí é você que vai chegar para o seu cliente de 6 horas e falar: cara, eu cheguei um pouquinho atrasado na aula das 5, você pode chegar às 6h15? E isso constantemente também poderá fazer com que o seu cliente se desagrade com essa sua atitude constante de mexer constantemente no horário dele. Mais uma vez, assim como o seu cliente não sabe se você tem aulas depois, você também não sabe se seu cliente tem alguma tarefa, alguma atividade logo após o seu treino. Isso, mais uma vez, pode desagradá-lo e fazer com que ele cancele os serviços particulares com você e você vai ficar cada vez mais longe do faturamento de mais de 10 mil reais por mês com os seus serviços. Então, quando a gente fala também em outro ponto aqui, que é a questão de faltas, aí eu tenho uma grande pergunta para fazer para você, personal. Será que os clientes que faltam muito, eles são desmotivados? Ah, esse meu cliente, cara, ele falta toda hora, mas pô, eu tô achando que ele deve estar desmotivado, por isso que ele está faltando. Eu tenho uma coisa para te falar. Nem sempre ele é desmotivado.
Assim como aquele cliente atrasado, ele pode ser multiatarefado e a rotina dele pode engolir as poucas horas que ele tem para resolver tudo o que aparece naquele dia para ele, enfim. Então, dependendo também do cliente, ele pode ser enrolado, atrapalhado, ou seja lá como você queira chamá-lo. Porém, a falta, né? Caso o cara falte por algum motivo específico, ela é totalmente compreensível, mas o excesso pode prejudicar o andamento do pacote das suas aulas. Mais uma vez, como a gente falou, a gente repõe, sei lá, 2 aulas por mês. Se o cara faltou uma vez, beleza, tá dentro aceitável, não precisa nem justificar o motivo. Faltou a segunda, opa, sinal amarelo para ele, já está chegando na segunda aula, que é o máximo de reposições que você dá para ele por mês. Faltou a terceira, putz, isso com certeza vai prejudicar esse pacote de aulas com ele. Por quê? Porque você vai ter que se virar para dar essa terceira aula, caso seja um cliente legal, gente boa, alguém que esteja com você há muito tempo, alguém que realmente precisou faltar essa terceira vez, e você até falou, pô, cara, coitado, o cara nem quis faltar, mas ele faltou, mas vamos lá, deixa eu tentar encaixar ele aqui na minha agenda. Isso para você, pessoal, mais uma vez, pode atrapalhar no sentido reposição e duração do pacote de aulas. Por quê? Porque você tem que deixar claro para ele no momento do fechamento, principalmente para que ele evite ao máximo faltar a quantidade de reposições de aula que você dá. Então, assim, quanto mais a sua agenda estiver cheia, quanto mais você for um cara procurado pelos clientes, mais difícil vai ser repor essas aulas, né? Então, se você tiver muitos clientes durante o seu dia de trabalho, quase impossível que você tenha um horário livre, dependendo até de outro cliente faltar, para que você reponha essa aula para esse cara que também não veio. Então, mais uma vez, você pode, né, deixar claro para ele que, assim, nem sempre serão possíveis repor essas aulas, porque, eu posso fazer amanhã, Jorge, você pode? Cara, amanhã minha agenda está muito cheia. Infelizmente eu não posso. Mas semana passada você pôde. Eu pude porque alguém faltou, enfim. Não deixe que aquela rotina de faltas seja uma nova rotina de reposição para você, pessoal. Então, outra coisa que você pode fazer também é, às vezes, eleger um dia do final de semana para poder repor essas aulas para os clientes que precisam fechar o pacote deles no dia. Por exemplo, minha agenda de segunda a sexta realmente está muito cheia, está muito corrida, está muito confusa e complicada. O que eu vou fazer? Eu vou chegar no sábado na academia, de 9 da manhã às 5 da tarde, por exemplo, uma vez por mês. Isso não vai te matar e também pode agradar o seu cliente. Vou repor uma aula do Jonas, uma do Antônio, uma da Maria, outra da Francisca, e dessa maneira, em um dia, eu vou agilizar essa reposição de aulas. Por quê? Porque sábado eu não costumo treinar ninguém. Então, é uma estratégia coringa para que você não faça com que aqueles pacotes de aula se atrasem muito. Porém, se você trabalhar sábado, você também vai entrar nessa dinâmica de horário, né, de agenda cheia, enfim. Aí você pode até eleger o domingo, mas uma vez, pessoal, isso não pode se repetir frequentemente. Por quê? Porque senão determinado cliente vai ficar só treinando sábado ou domingo. Você pode vir sábado, hoje eu não posso, pode ser amanhã, e você perde seu sábado, e você perde seu lazer, e você perde algumas boas horas de sono que você não tem durante a semana, e você perde uma viagem com a sua família, com seus amigos, e você perde o seu bom, raro e precioso tempo livre. Então, pessoal, não faça aquilo virar uma rotina para o seu cliente de personal. Caso vire, você tem que deixar claro para ele o seguinte, cara, se você está querendo treinar no final de semana, como a gente falou em alguns vídeos que a gente tem aqui no canal, é um valor diferenciado. Por quê? Porque está praticamente um horário fixo para você no final de semana. Você só quer treinar sábado ou domingo. Você quer repor, mas você falta tanto que está virando até uma rotina ao invés de treinar no final de semana. Então, se você quiser continuar treinando ou sábado ou domingo, sábado eu cobro 50% a mais, domingo eu cobro dobrado, e fica a critério do cliente querer pagar ou não. Caso ele entenda que aquilo seja um impeditivo, porque vai aumentar o valor do pacote dele, até porque, mais uma vez, deixe claro que você está abrindo uma exceção por um dia, ou por 2 vezes no máximo durante o mês. Mas se aquilo virar rotina, ele vai entender que aquilo não vai caber no orçamento dele, ou então ele não vai querer pagar mais por isso e vai tentar não faltar durante a semana. Porque se faltar e você já tiver usado um final de semana para repor, o próximo final de semana ele não terá essa reposição. Então, se você não trabalha final de semana, você pode fazer com que esses dias sejam coringas para reposições de aula. Então, pessoal, mais uma vez, o que eu faço com os meus clientes em relação à reposição de aula?
eu deixo muito claro para eles o seguinte: no momento do fechamento, mais uma vez, é aquele momento onde o cara está conhecendo o seu trabalho, está conhecendo o seu serviço, então é a hora que você vai dar essa informação que é muito importante. Eu, Jorge, reponho no máximo 2 sessões de treino por mês, ou seja, passaram de 2 sessões, cara, infelizmente, você perdeu essa aula. Por quê? Porque eu não posso, mais uma vez, fazer com que a minha agenda esteja à sua total disposição, a ponto de atrapalhar um cliente que esteja naquele horário, que também precise repor uma aula dele, ou então também a minha rotina, porque pode ser o horário que eu treino, o horário que eu posso marcar um médico, o horário que eu posso chegar mais cedo em casa para ficar com meu filho ou até para dormir mais cedo. Então, isso pode prejudicar a sua vida também, não só a sua agenda. Então, deixe bem claro para aquele cliente a quantidade máxima de aulas que você repõe no momento do fechamento. E lembrando, mais uma vez, eu, Jorge, só reponho 2 aulas por cliente. E falando agora em mais um ponto, que é viagens e férias, isso pode ser extremamente delicado para se tratar com o seu cliente de personal. Por quê? Porque normalmente aquele seu cliente que investe em treino particular, que investe alto para treinar de maneira particular com você, também gosta de investir seu tempo e o seu dinheiro em viagens e férias, enfim, isso pode comprometer, mais uma vez, a duração do pacote de aula que aquele cliente tem com você. As aulas dele realmente vão ficar muito mais confusas. Por quê? Porque ele não estará aqui para fazê-las com você. Isso vai dar um nó em todo o seu planejamento, fazendo com que você demore a receber a renovação daquele pacote. Se você demora a receber a renovação, você vai ter espaços livres e não vai trabalhar. E se você não trabalhar, você não recebe. Se você não recebe, você fica longe desse faturamento de mais de 10 mil reais por mês com os seus serviços. Então, existem clientes que não só tiram 1 semana, 10 dias, 2 semanas, que viajam em demasia, seja a trabalho ou seja a lazer. Jorge, mas é o trabalho dele. Cara, mas ele tem que entender que você está aqui para atendê-lo e você, infelizmente, também tem a sua agenda. E se ele viajar demais, ele acaba comprometendo essa agenda com você. Então, mais uma vez, é muito complicado, seja por trabalho ou seja por lazer, você aceitar esse excesso de viagens, seja para férias ou para trabalho. Então, o que você pode fazer, personal, nesse ponto, tá? Então, assim, eu trabalho de maneira individual com cada um desses clientes, que ele pode tirar até 30 dias de viagens durante o ano, ou seja, pode ser viagens de trabalho ou então viagens de férias, tá? Ah, Jorge, é uma viagem de férias que ficou só 1 semana, comprometeu 2 aulas dele no mês. Tá dentro lá do máximo de reposição de aulas que você poderia dar, correto? Correto. Então, tudo certo. Eu posso tentar repor no máximo essas 2 aulas e ficar tudo certo. Caso eu tenha horário, eu vou repor essas aulas sem problema nenhum. Então, assim, mais uma vez, eu acho, por que eu dou esses 30 dias para esse cliente? Porque eu acho que todo mundo tem direito de gozar suas preciosas férias, o seu descanso, o seu lazer. Ou então, alguém que realmente também trabalhe viajando, isso também pode ficar fora do controle daquele cliente. Então, para não te prejudicar, para não me prejudicar, eu elejo 30 dias por ano. Normalmente, quando são viagens de férias, esses clientes eles tiram 2 de 15 ou 1 de 10, então viaja 1 semaninha e depois volta, tira mais 10, enfim, ele tem 30 dias para distribuir durante o ano sem prejudicar a rotina deles, sem prejudicar o pacote de aula deles. Então, se ele consegue tirar esses dias corretinhos, os 30 dias durante o ano, pode ser, por exemplo, mais uma vez, 15 dias em janeiro e 15 dias em agosto, se forem férias escolares dos filhos dele, ele não precisa se preocupar em me pagar. Isso eu já contabilizo no meu faturamento, que os meus clientes, eles também têm esse direito, tá? Então, assim como eu, no momento que eu digo, olha, agora eu vou tirar 15 dias de férias, vou viajar com a minha família, eles também entendem. Por quê? Porque é recíproco. Tanto eles quanto eu também viajamos a lazer ou a estudos, né? Trabalho não, porque eu trabalho no Rio de Janeiro, eu não tenho clientes fora, até tenho, mas são clientes online. Porém, quando eu quero ir a um congresso, quando eu quero ir a algum curso que seja fora do Rio de Janeiro, ou então no próprio Rio de Janeiro, mas em algum momento onde eu não possa estar presente, porque, vamos dizer, é um curso numa sexta-feira, de 9 às 5 da tarde, olha, eu também tenho esse direito, então eu comunico com aqueles clientes e dependendo
né? Eu reponho aquelas aulas durante o mês. Então fica tudo acordado, fica tudo bonito, tá? Então, mais uma vez, caso aquele cliente passe de 15 dias, tá? Vamos dizer, ele tem lá 30 dias de pacote vigente, ele vai fazer 8 aulas em 30 dias, ele tem 30 dias para fazer essas aulas. Caso ele tire 2 semanas, tá? 15 dias para relaxar, para tirar férias, para viajar ou para trabalhar, enfim, não é problema meu. Se ele quiser continuar viajando, Jorge, eu quero ficar mais uma semana direto, posso? Já prejudica o seu faturamento, já será praticamente nada que você vai ganhar por mês. Jorge, você falou que são 30 dias durante o ano. Dificilmente algum cliente tira mais de 30 dias, né? Tira mais de 15 dias, tira mais de 20 dias. Caso tire, eu trabalho da seguinte maneira, personal. Ele vai tirar os 15 dias de direito e caso ele queira mais 10 dias, mais 15 dias, enfim, ele vai me pagar fixamente metade do pacote dele. Vamos dar um exemplo aqui. Estou lá no mês de março, estamos no mês de março, no finalzinho, aí o cliente fala, Jorge, eu vou viajar do dia 1º de março ao dia 15 de março, tudo bem? Tudo bem, está dentro do seu direito, não precisa me pagar. Porém, eu estou pensando em ficar mais 15 dias. Então eu falo assim, olha, Paulo, dessa forma a gente vai trabalhar da seguinte maneira. Você tem que aproveitar esses 15 dias que eu te dou de maneira normal, né? Que está incluído no seu plano, e os outros 15 dias, se você ainda quiser garantir a sua vaga, por quê? Porque a procura é grande. Se você ficar 30 dias sem treinar e sem me pagar, será um espaço vago na minha agenda, um faturamento a menos para mim. Caso você realmente sinalize que quer continuar as aulas, você me paga 50% do seu pacote, que custa R$1.000, você vai me pagar R$500, mesmo só treinando uma semana, ou então não treinando. Por quê? Porque eu garanto a sua vaga. Caso você não queira pagar, e você tem todo esse direito, se alguém me procurar para fazer aula no seu horário, eu estou livre para negociar com aquele cliente. Então, mais uma vez, se você quer viajar e quer tirar 15 dias e vai estender por mais tempo, seja a trabalho, existem clientes meus que vão a trabalho para a Europa e tiram mais uma semana de lazer. Então, às vezes, o cara fica lá 10, 12 dias trabalhando e depois viaja. Então, fala assim, olha, então você vai ter que acertar comigo 50% do seu pacote. Por quê? Se alguém chegar querendo esse horário e que realmente está livre porque você não sinalizou que vai me dar metade do pacote para poder garantir a sua vaga, eu posso colocar o cliente que for no seu lugar e você não tem o direito de ficar chateado. Por quê? Porque eu vou deixar a minha agenda aberta e o meu faturamento vai ficar prejudicado. Então, eu também tenho contas a pagar, eu não tenho o que fazer nesse momento, né? Então, mais uma vez, o cliente ele tem que entender que a gente trabalha alugando horários. Então, caso ele viaje, caso ele não esteja com você e como anteriormente, caso ele falte ou se atrase e ele não consiga repor, você não tem nada a que fazer para ele. Por quê? Porque você está deixando de trabalhar, porque ele não está vindo. Se ele não te paga, você está, teoricamente, alugando um apartamento e só fazendo com que o cara pague os dias que ele dorme lá. Isso é totalmente justo, porque nós não somos um hotel e nós não trabalhamos com diária, né? A maioria de nós não trabalha com diária. Mais uma vez eu falei que se você trabalhar com diária, você tem todo o direito de cobrar um valor muito mais acima. Por quê? Porque é algo que é pingado, então não é algo garantido, não é algo fechado lá durante o mês. Então, você não sabe exatamente quanto vai ser o seu faturamento. Você só sabe que o cara vai te avisar que vai treinar e você abre lá a sua agenda para ele. Então, mais uma vez, o seu cliente não tem esse direito. Jorge, mais uma vez, e se ele insistir, e se ele quiser muito, e se ele ficar chateado porque eu não estou dando essas aulas para ele, de que maneira eu posso proceder? Você pode trabalhar com aulas avulsas. Então, por exemplo, você é um cara que viaja muito a trabalho. Como eu falei, as aulas avulsas funcionam da seguinte maneira. Os dias que você souber que está aqui no Rio de Janeiro, onde eu trabalho, onde você mora, né? E que você queira treinar, você tem que me avisar com antecedência. Se eu tiver algum horário livre durante o dia, aí vai ser de acordo com a minha agenda, não necessariamente com a sua. Porque, eu posso às 3. Mas, pessoal, se você não puder, você não é obrigado a dar essa aula para ele. E você vai cobrar um valor muito mais acima do que o valor do pacote. Quanto acima, Jorge? Eu recomendei que você cobre de 30 a 50 reais a mais do que o valor do seu pacote de aulas. Ou seja, se o seu pacote de aulas é 100 reais, você cobra para trabalhar com aquele cliente por hora durante 8 aulas durante o mês, você pode cobrar entre 130 e 150 e 150 reais para que você
atenda esse seu cliente de forma avulsa. Então, mais uma vez, eu faço 2 reposições para aquele cliente, né, durante o mês, que está tudo certo. Isso não acarreta em prejuízo nem para mim nem para ele, porque já está acordado no momento do fechamento. Então, caso ele viaje muito, eu deixo que ele viaje, e se ele passar de 2 semanas, eu cobro o valor de 50% do pacote, tá? Caso ele não queira pagar, eu estou livre para abrir a minha agenda para outros clientes. Caso ele queira garantir a continuidade do trabalho dele, que ele gosta tanto do seu trabalho, dos seus resultados personal, ele felizmente vai pagar aquele valor de R$50 a mais e vai garantir o seu horário, o horário que ele tanto gosta de treinar, uma vez que, mais uma vez, ele também merece tirar férias, e esse não vai ser um problema em relação a vocês, personal.